Olá, seja bem-vindo ao canal Alimentando a Sua Mente. Eu sou Giovânia Gomes e farei para você a leitura do livro A Boa Sorte, de Alex Rovira Selma e Fernando Trias de Bes. Mas, antes de iniciarmos a leitura, peço que você curta e compartilhe o vídeo. Vamos começar? Parte 2. A Lenda do Trevo Mágico. O desafio de Merlin. Há muitos e muitos anos, em um reino muito distante, um mago chamado Merlin reuniu nos jardins do Castelo Real todos os cavaleiros do lugar e lhes disse: Já faz tempo que muitos de vocês me pedem um desafio. Alguns sugeriram a organização de um torneio entre todos os cavaleiros do reino. Outros mencionaram um concurso de destreza com a lança e a espada. Vou, no entanto, propor-lhes algo diferente. A expectativa era enorme. Merlin continuou: Soube que dentro das 7 luas vai nascer em nosso reino o trevo mágico. Houve então uma comoção, murmúrios e exclamações entre os cavaleiros. Alguns já sabiam do que se tratava, outros não. Merlin pôs ordem na assembleia. Calma, calma, deixem-me explicar o que é o trevo mágico. É um trevo de 4 folhas único, que dá a quem possui um poder igualmente único, a sorte sem limites. Sem limite de tempo nem de espaço. Proporciona sorte no combate, sorte no comércio, sorte no amor, sorte na riqueza, sorte ilimitada. Os cavaleiros recomeçaram a falar entre si com grande excitação. Todos queriam encontrar o trevo mágico de 4 folhas. Alguns chegaram a ficar de pé e começaram a emitir gritos de vitória e fazer invocações aos deuses. Merlin novamente conseguiu aplacar o tumulto e retomar a palavra. Silêncio! Ainda não lhes disse tudo. O trevo mágico de 4 folhas nascerá no Bosque Encantado, para além das 12 colinas, atrás do Vale do Esquecimento. Não sei onde isso acontecerá exatamente, mas sei que nascerá em algum lugar do bosque. Aquela excitação inicial veio abaixo. Primeiro fez-se um silêncio e, em seguida, os suspiros de desânimo soaram por todo o jardim. Afinal, o Bosque Encantado era tão extenso quanto toda a parte habitada do reino. Eram milhares de hectares de mata densa e cerrada. Como encontrar um minúsculo trevo de 4 folhas naquele espaço imenso? Teria sido 100.000 vezes mais fácil procurar uma agulha no palheiro. Pelo menos isso seria um desafio possível. Diante da dificuldade da empreitada, a maioria dos cavaleiros foi abandonando o castelo real, murmurando queixas e lançando um olhar de desaprovação a Merlin quando passavam por ele. Avise-me quando tiver um desafio que possa ser vencido, disse um. Se eu soubesse que se tratava disso, não teria me dado o trabalho de vir aqui, reclamou outro. Que desafio! Por que não nos envia a um deserto para encontrar um grão de areia azul? Seria mais fácil, alfinetou outro com ironia. Um a um, os cavalheiros deixaram o jardim, atravessando as dependências do castelo para voltarem a seus cavalos. Somente 2 permaneceram. E então? Perguntou Merlin. Vocês também não vão embora? Um deles, que se chamava Note e usava uma capa preta, disse: Não há dúvida que é difícil. O Bosque Encantado é enorme. Sei, porém, a quem perguntar. Acho que posso encontrar o trevo de que você fala. Vou buscar o trevo mágico de 4 folhas. Esse trevo será meu. O outro, que se chamava Cid e usava uma capa branca, permaneceu em silêncio até que Merlin lhe dirigiu um olhar questionador. Ele então disse: Se você diz que o trevo mágico de 4 folhas, o trevo da sorte limitada, vai nascer no bosque, é porque assim será. Acredito em sua palavra, por isso irei até lá. Assim, ambos os cavaleiros partiram em direção ao Bosque Encantado. Note em seu cavalo negro, Cid em seu cavalo branco. Segunda regra da boa sorte. Muitos são os que querem ter a boa sorte, mas poucos que decidem buscá-la. O Gnomo, príncipe da terra. A viagem até o Bosque Encantado era longa e eles levaram 2 dias para chegar até lá. Restavam, portanto, somente 5 dias para encontrar o lugar onde nasceria o trevo mágico. Não havia tempo a perder. Apesar disso, os 2 cavaleiros resolveram descansar durante a noite antes de iniciar a procura.
Not e Sid fizeram a viagem separadamente e não se encontraram em nenhuma das paradas que fizeram para dar água a seus cavalos. Assim, nenhum dos dois sabia em que lugar do bosque o outro estava. O bosque encantado era muito escuro, até mesmo durante o dia, pois as imensas copas das árvores mal deixavam que os raios de sol chegassem ao chão. A noite foi escura, fria e silenciosa, mas ainda assim os habitantes da mata perceberam a presença dos dois visitantes. Bem cedo, na manhã seguinte, decidido a encontrar o trevo, Not teve a seguinte ideia. O trevo mágico nascerá no chão. Quem conhece melhor cada palma da terra do bosque encantado? Muito fácil. O príncipe da terra, quer dizer, o gnomo. Ele mora debaixo da terra e construiu corredores subterrâneos em cada canto do bosque encantado. Ele me dirá onde o trevo mágico de 4 folhas irá brotar. Note, o cavaleiro do cavalo negro e da capa negra perguntou então a todos os estranhos seres com quem cruzou pelo caminho onde poderia encontrar o gnomo, até que finalmente se viu diante dele. O que você quer? Perguntou o gnomo. Disseram-me que passou o dia todo procurando por mim. É verdade, afirmou Not, enquanto descia de seu cavalo. Soube que dentro de 5 noites nascerá aqui o trevo mágico de 4 folhas. Como um trevo só pode brotar da terra, você, que é o príncipe da terra, deve saber o lugar onde ele brotará. Você é o único que conhece cada palma deste imenso bosque por debaixo da terra. Conhece como ninguém todas as raízes de todas as plantas, arbustos e árvores que há neste lugar. Se o trevo vai nascer dentro de 5 noites, você já deve ter visto suas raízes. Diga-me onde ele está? Pensou o gnomo. Você sabe tão bem quanto eu, continuou Not, que o trevo mágico proporciona sorte limitada somente aos cavaleiros. Portanto, não tem nenhum valor para você que é um gnomo, nem para os outros habitantes do bosque encantado. Diga-me onde nascerá, eu sei que você sabe o lugar. O gnomo respondeu. Conheço os poderes do trevo mágico de 4 folhas, e já sei que sua sorte limitada só contempla os cavaleiros que o possuírem. Mas não vi suas raízes em nenhum local deste bosque. E mais, no bosque encantado nunca nasceram trevos. É impossível que o trevo brote aqui. Quem lhe disse isso provavelmente o enganou. Não será você que está me enganando? Já não terá dito a Sid, o cavaleiro do cavalo branco e da capa branca, onde nascerá o trevo mágico? Perguntou Not num tom desafiador. Não sei do que você está falando. Não conheço esse Sid e não tenho ideia de quem disse semelhante besteira. Neste bosque nunca houve um só trevo, nem sequer de 3 folhas. Os trevos não nascem aqui simplesmente porque não podem. Deixe-me em paz. Vivo neste bosque há mais de 150 anos e jamais me haviam feito uma pergunta tão estúpida. Adeus. Not deu a empreitada por impossível. Não é a primeira vez que encontro alguém que não está à minha altura, pensou. Montou de novo em seu cavalo, deu meia volta e achou melhor esperar até o dia seguinte. Talvez o gnomo tivesse razão. Além disso, Merlin poderia ter cometido um erro em relação ao lugar ou à data. À medida que se afastava do gnomo montado em seu corcel negro, Not sentiu o que costumam sentir aqueles em que se diz que sua sorte não é possível. Teve um pouco de medo. O mais fácil, porém, foi substituir o medo pela incredulidade. Simplesmente não pode ser. Foi exatamente isso que passou pela cabeça dele. Assim decidiu ignorar o que ouvira do gnomo. Amanhã será outro dia e talvez a sorte me espere em algum lugar diferente, pensou. Enquanto isso, Sid, o cavaleiro da capa branca, teve na manhã do 3º dia exatamente a mesma ideia que Not. Ele também sabia que o gnomo era o mais indicado para lhe dizer onde o trevo mágico poderia nascer. Ficou o dia todo tentando encontrá-lo. Perguntou a todos os habitantes do bosque com os quais cruzava pelo caminho, até que, finalmente, encontrou o gnomo, alguns minutos depois de o cavaleiro Not tê-lo deixado resmungando em frente a uma das entradas de sua caverna de incontáveis corredores. É você o gnomo do bosque encantado? A quem chamam de príncipe da terra? Perguntou Sid enquanto saltava do cavalo. Sim, sou eu. Ai, caramba, outro iluminado. E você, o que deseja?
Soube que dentro de 5 noites nascerá no bosque o trevo mágico de 4 folhas. E pensei que... Cid não pôde acabar a frase. O gnomo ficou vermelho como um pimentão e encheu os pulmões e as bochechas de ar como se fosse estourar. Que história é essa desse maldito trevo mágico hoje? Já disse ao outro cavalheiro, não há nem jamais houve trevos da sorte neste bosque. Simplesmente não podem nascer trevos aqui. Quem afirmou o contrário está errado, está fazendo uma brincadeira de mau gosto ou bebeu além da conta. O melhor que vocês podem fazer é voltar a seus castelos ou sair em socorro de alguma dama em perigo. Aqui estão perdendo seu tempo. Cid percebeu que algo estranho estava acontecendo. Segundo Merlin, um trevo mágico nasceria no bosque, e de acordo com o gnomo, era impossível que nas atuais circunstâncias nascesse ali qualquer trevo. Os dois provavelmente diziam a verdade, mas talvez a verdade de cada um fosse diferente da outra. Portanto, continuar procurando o trevo mágico talvez fosse uma perda de tempo. Se, como o gnomo dissera, era impossível brotar um trevo naquele lugar nas atuais circunstâncias, então se tratava de saber o que estava faltando para que um trevo pudesse nascer ali. Assim, Cid lhe perguntou enquanto procurava acalmá-lo. Espere, espere. Você disse que nunca nasceram trevos em todo o bosque encantado? Nunca, jamais, resmungou o gnomo enquanto entrava em sua toca. Não vá embora ainda, por favor. Explique-me por quê. Quero saber por que nunca nasceram trevos neste bosque. O gnomo deu meia volta e respondeu. Por causa da terra. É evidente que é por causa dela. Ninguém nunca tratou de renovar esta terra. Os trevos precisam de terra fresca e arejada, e a terra deste bosque é dura, compacta. Se ela nunca foi renovada ou arejada, como é que pode então nascer um único trevo por aqui? Portanto, gnomo, príncipe da terra, se eu quisesse ter uma só chance, ainda que uma só mesmo, de que crescesse um único trevo no bosque, eu deveria renovar a terra? Trocá-la? Perguntou Cid. Obviamente. Ou você não sabe que só se conseguem coisas novas quando se faz algo novo? Se a terra não for trocada, a situação continuará a mesma. Não nascerá nenhum trevo. E você sabe onde posso encontrar a terra fértil? O gnomo já estava com meio corpo na toca e com uma das mãos pronta para fechar a portinhola de madeira que o separava do mundo exterior. Ainda assim respondeu a Cid. A terra nova e fértil no território das Caus, que fica perto daqui. É uma terra rica porque é onde as Caus, que são vacas anãs, depositam seu estrume. É por isso que aquela terra é boa. O cavalheiro agradeceu efusivamente ao gnomo. Montou entusiasmado em seu cavalo branco e cavalgou sem perder tempo em direção ao território das Caus. Sabia que suas chances não eram muitas, mas, pelo menos, já tinha alguma coisa. Chegou ao território das vacas anãs ao anoitecer. Foi muito fácil encontrar a terra de que falara o gnomo. Era uma terra realmente fresca, arejada e muito bem adubada. Ele só pôde encher 2 alforjes, que era tudo o que levava no cavalo. Era o suficiente para uma pequena extensão de terreno. Em seguida, o cavaleiro Cid rumou aos seus alforjes de terra nova para uma área bastante tranquila do bosque, longe de qualquer povoado. Encontrou um lugar que lhe pareceu adequado e arrancou as ervas e o mato que havia ali. Depois, removeu a terra velha, aquela que nunca havia sido renovada, a de sempre. Finalmente, jogou a terra nova no solo. Quando terminou, foi dormir. Mas ele só havia encontrado terra para uns poucos metros quadrados. Seria justamente aquele o lugar escolhido no qual nasceria o trevo mágico? Para ser realista, seria muito improvável ter tanta sorte. Uns poucos metros entre milhares de hectares era como uma probabilidade em 100 milhões. No entanto, uma coisa era certa. Ele havia feito algo diferente de tudo que tinha sido feito no bosque até então. Se não existiam trevos ali, se ninguém nunca os tinha encontrado, era porque todos os que tentaram haviam se limitado a repetir as coisas de sempre, as que todo mundo fazia. Como bom cavalheiro, Cid sabia que fazer coisas diferentes era o primeiro passo para conseguir algo diferente. Ainda assim, ele sabia que eram mínimas as chances de que o trevo mágico de 4 folhas
brotasse exatamente no lugar que tinha escolhido para colocar pouca terra fértil de que dispunha. Mas, pelo menos, já sabia porque não havia trevos, e no dia seguinte saberia mais. Disso tinha certeza. Deitado com a cabeça apoiada no chão, Cid olhava a terra que acabara de colocar sobre o solo. Pensou que o gnomo dizia sua verdade e que Merlin também expressara sua verdade. Eram duas verdades aparentemente contraditórias. No entanto, agindo daquela forma, colocando terra nova sobre a terra de sempre, essa aparente contradição desaparecera. Se não existiram trevos no passado, isso não significa necessariamente que no futuro eles não possam nascer aqui, uma vez que as condições do solo agora são diferentes, pensou. Adormeceu imaginando o trevo brotando da terra nova que havia espalhado. Sonhar com isso ajudava a esquecer a pequena probabilidade de que aqueles poucos metros fossem os escolhidos pelo destino para colher o trevo mágico. O sol se pôs. Restavam somente 4 noites. Terceira regra da boa sorte. Se você não tem boa sorte agora, talvez seja porque está sob as circunstâncias de sempre. Para que ela chegue, é preciso criar novas circunstâncias.